Os irmãos, mais uma vez, graça e paz. E pela graça de Deus, a gente caminha aí para a última parte da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Se assim houver tempo, a gente chega até o versículo 22. Como eu ainda vou ministrar a ceia, tá? Então a gente vai ter aí um tempinho um pouco mais longo, mas a minha intenção hoje é nós irmos até o versículo 22. Vamos, para nós ganharmos tempo, eu não vou fazer a leitura do capítulo, a minha intenção era fazer mais uma vez a leitura, então eu vou ler os versículos e avançar conforme a nossa exposição. Tá? Então, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 2, para nós podermos ganhar tempo. E eu vou, então, conectando os irmãos aí com as passagens. Nós estamos aí, então, Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo, depois de nos mostrar dos versículos 1 ao 10, como Deus nos deu vida, ainda mortos nós em nossos delitos e pecados, mas esta vida Deus nos deu pela graça por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo, então, ele passa a demonstrar o seu propósito em nos dar esta vida. Como Deus agiu, como Deus operou, a intenção em nos dar vida por meio da graça em Jesus Cristo. E o propósito da graça de Deus é formar um povo único em Cristo Jesus. A igreja é povo de Deus, mas nós precisamos entender que igreja é essa. Esse capítulo, ou no capítulo 2, Paulo aprofunda algumas verdades que nós precisamos estar muito atentos. Principalmente para nós como igreja local. Paulo nos ensina sobre pontos especiais, pontos fundamentais para fortalecer a comunhão da igreja, para fortalecer o povo de Deus. Inicialmente nós fizemos aqui a seguinte divisão, só para lembrar aos irmãos. Essa introdução aqui trazer aqui à memória dos irmãos aquilo que nós já ministramos, aquilo que nós já pregamos. Eu dividi o nosso texto em 3 partes. Dos versículos 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo mostrou a condição do homem. O homem estava morto em seus delitos e pecados. Na minha versão, morto em suas transgressões e pecados. A segunda parte, nós fomos do versículo 4 ao versículo 10, nós mostramos a obra da graça de Deus, a maneira como Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, uma vez que a nossa vida, ou a vida que nós temos, é na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver como funciona o resultado da graça de Deus. Deus reconciliou os pecadores consigo e entre si, formando a igreja. Mas diante de tudo isso, nós podemos concluir nesse capítulo, o que para mim, ela é a mensagem central de toda a teologia paulina. E nós podemos aprender 3 verdades: quem nós éramos, o que Deus fez e em que Deus nos transformou. Ou nós nos tornaremos povo de Deus, ou simplesmente nós estaremos aí perambulando em meio às religiosidades. Nós podemos sair daqui nessa noite aprendendo a seguinte verdade: por meio da morte de Cristo, Deus reconciliou consigo pecadores, judeus e gentios,
formando um único povo para a sua glória. Por meio da morte de Cristo, Deus reconciliou consigo pecadores, judeus e gentios, formando um único povo para a sua glória. Assim, em Cristo Jesus, Deus derrubou todas as barreiras que separavam os homens e constituiu a igreja como um único povo reconciliado para a sua glória. E é isso que é fantástico, é isso que é esplêndido quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo. Como nós podemos entender a carta do apóstolo Paulo ou as suas cartas, verificarmos que nas suas cartas o apóstolo está mostrando o quanto Deus nos ama e o que Deus quer de cada um de nós. Deus fez algo único. Somente Ele é capaz de fazer com o homem, reconciliá-lo, criá-lo e edificar a partir deste homem um povo seu. Vamos observar então o que Deus nos mostra aí nos versículos 11 e 12, ou o que o apóstolo Paulo nos ensina a partir dos versículos 1, 11 e 12. Lembrem-se de quem vocês eram sem Cristo. Lembrem-se de quem vocês eram sem Cristo. É isso que o apóstolo Paulo, então, ele introduz esta parte do capítulo 2, mais uma vez, para nos mostrar que nós somos igreja, mas quem nós éramos antes, sem Cristo Jesus. E aí Paulo, e é uma maneira que Paulo utiliza nesta carta para estar conectando as verdades que ele tem intenção de ensinar, são através de conjunções. Semana passada nós vimos mais Deus, agora ele vai falar o seguinte: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem éramos nós antes de Cristo Jesus em nossas vidas? Paulo destaca aqui algumas características de um homem sem Cristo. Gentios na carne. Eu não vou conseguir explicar aqui tudo aquilo que Paulo mostrou, mas gentios na carne, porque os judeus olhavam para aqueles que não eram judeus e chamavam gentios. Todo judeu fazia isto. Então, aquela comunidade não judaica, não importando a nacionalidade, era chamada gentio. E por que na carne? Porque não tinha a marca da circuncisão. Então, a pessoa não era só na questão étnica, mas era gentio também por não ter a marca da circuncisão. Chamados incircuncisos, era resultado de você não ser circuncidado. Estava sem Cristo, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, sem esperança. Essas eram algumas das características que o apóstolo Paulo vai marcar aqui. Paulo volta então a enfatizar a situação da igreja em Éfeso, fazendo-os lembrar quem eles eram antes dos primeiros missionários irem até Éfeso, chegarem na cidade e pregar o evangelho. Eu falei no início desta carta que é muito provável que esta igreja tenha tido o seu primeiro embrião quando o apóstolo Pedro pregou o evangelho ali em Jerusalém, no primeiro sermão do apóstolo Pedro. É muito provável que ali estavam alguns judeus
que moravam ali naquela região. E naquele dia, aqueles judeus que ali moravam, que ouviram o evangelho sendo pregado, que aceitaram a Jesus Cristo com a mensagem do apóstolo Pedro, que foram batizados e eles saíram dali como os primeiros missionários e eles chegaram até Éfeso. Não entendendo aquilo que Deus estava fazendo, apenas pregaram o evangelho e aqueles ali aceitaram a Jesus Cristo. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, então, chega até Éfeso. O apóstolo Paulo, então, encontra 12 irmãos ali, 12 homens ali que haviam crido em Jesus Cristo, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E Paulo, então, pergunta em nome de quem vocês foram batizados. E eles falaram em nome de Jesus, mas eles não sabiam que assim havia já se manifestado o Espírito Santo. Então Paulo ora por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Por isso Paulo caracteriza que eles eram gentios, porque apenas antes de Cristo Jesus, eles eram pagãos, não haviam experimentado Cristo em suas vidas. Por isso Paulo mostrou para eles que, diante da comunidade judaica, eles eram alheios a tudo aquilo que os judeus acreditavam. Paulo diz que eles eram desprezados pelos judeus, gentios na carne. Essa era uma maneira do judeu desprezar qualquer outra etnia que não fosse a judaica. Incircuncisos, os judeus evitavam relacionamento com os gentios. Os incircuncisos eram os que não eram descendentes de Abraão, estavam fora da promessa de Deus feita aos patriarcas. Paulo já havia descrito anteriormente que eles estavam mortos em seus delitos e pecados. É a mesma coisa que se entrasse alguém aqui na cidade, você perguntasse de onde a pessoa é, e a pessoa dissesse que era de uma outra cidade, e aí você começasse a menosprezar aquela pessoa. Assim que os judeus tratavam os gentios. Não entravam na casa deles, não comia com eles, não comia a comida deles, porque os menosprezava totalmente. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui algo também bem interessante, chamado, Paulo diz assim no versículo 11, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão. Há aqui um tom pejorativo também do apóstolo Paulo. Se chamavam circuncisão. Porque os judeus, eles achavam que eles eram melhor do que qualquer outra pessoa só porque eles eram filhos de Abraão. Eles eram circuncidados, se chamavam circuncisão. E Paulo então diz assim, que a circuncisão deles era feita por mãos humanas. Paulo está fazendo aqui uma contraposição, Paulo está fazendo um contraste. Olha, eles eram circuncidados por mãos humanas, eles tiveram que ir num templo para que um sacerdote os circuncidasse, mas vocês foram circuncidados espiritualmente. Paulo não usa aqui essas palavras, mas a intenção do apóstolo Paulo, ao dizer que eles foram circuncidados por mãos humanas, é esta. Aqueles gentios que agora faziam parte da igreja, eles não receberam uma circuncisão por serem filhos de Abraão, mas porque eles foram eleitos de Deus.
A circuncisão deles é espiritual, não é na carne. Paulo está enfatizando, lembrando para que eles olhassem para o passado deles e valorizassem aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Por isso, Paulo descreve a condição deles anteriormente para mostrar que antes eles eram escravos na carne, estavam a serviço de Satanás e do mundo, conforme os versículos de 1 a 3, mas agora eles são marcados pelo próprio Deus, uma vez que eles ouviram o evangelho da salvação. Antes eles estavam separados de Deus, estranhos à aliança de Deus, eram filhos da ira de Deus, adoravam a divindade chamada Diana, viviam imersos em trevas espirituais, não tinham a esperança do Messias, pois assim os judeus entendiam que eles somente cumpriam os desígnios do Senhor Jesus, pois aguardavam o Messias, ainda que não haviam muitos deles crido em Jesus Cristo como Messias. Mas Paulo está enfatizando, mostrando que a partir de então, do dia que eles aceitaram a Cristo, a vida deles mudaram. E eles precisavam dar valor a essa nova vida, a esse novo relacionamento com Deus. As alianças que foram entregues aos patriarcas, por meio de Abraão, agora marcava a vida daquela igreja de uma forma diferente, porque era o próprio Deus que os havia escolhido. Por isso a gente precisa lembrar que a circuncisão, ela era apenas um sinal de uma aliança do passado. O próprio Jesus Cristo, ao falar sobre essa aliança, lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles judeus que ali estavam ouvindo Jesus, eles também questionaram, porque eles eram filhos de Abraão, e Jesus Cristo olha para eles: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles entendiam que não eram escravos, mas Jesus Cristo queria mostrar algo muito maior. Por isso a ênfase do apóstolo Paulo é que a circuncisão feita na carne por mãos humanas, agora a partir de Cristo Jesus já não servia mais, porque precisava de algo mais profundo, que é o Espírito Santo em suas vidas. Os gentios precisavam experimentar uma marca feita por Deus, assim como nós precisamos experimentar algo feito por Deus em nossas vidas, pois o verdadeiro povo de Deus, eles não dependem de um sinal externo. Nós precisamos de algo interno em nossos corações, transformando as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Paulo ensina em Romanos que os judeus eram condenados pela lei que possuíam. Os gentios, embora não possuíam a lei como Israel, estavam também condenados diante de Deus por causa do pecado, mas agora eles precisavam de Cristo Jesus, da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Por isso, o texto bíblico então nos mostra que Cristo destruiu a barreira da separação entre gentios e judeus. Versículos de 13 a 18, Paulo nos diz então o seguinte:
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O que Deus fez por meio de Cristo Jesus em nossas vidas? O apóstolo Paulo consegue conectar os dois povos, ainda que na época do apóstolo Paulo houvesse ainda muita rivalidade, ainda havia muito tabu. Nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo questionou o apóstolo Pedro por causa dessas rivalidades. Mas Paulo está nos mostrando mais uma vez que os propósitos de Deus são maiores daquilo que nós podemos compreender. Paulo de novo faz aqui a conexão com mais agora. Antes, lá no versículo 4 do capítulo 2, ainda Paulo havia falado, mas Deus, depois de mostrar o estado que eles estavam nos 3 primeiros versículos, e aí o versículo 4 começa, mas Deus mudou a história. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus mudou a sua história. E aí Paulo pegou os 2 primeiros versículos, agora 11 e o 12, mostrou para lembrar como eles estavam, e agora Paulo faz de novo, mas agora em Cristo, vocês antes estavam longe, separados da glória de Deus, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Paulo está conectando as verdades do nosso estado anterior para aquilo que Deus fez depois que nós tivemos o encontro com Ele. Paulo nos fala sobre a verdade da separação. Os judeus viviam, e alguns teólogos vão dizer que havia um muro, e Paulo usa aqui esse exemplo, e nesse muro havia uma placa indicando que a partir dali os gentios não podiam passar. Paulo já havia sido acusado, quando ele foi preso, dele inserir gentios no templo, dele levar gentios no templo. Isso era uma acusação feita a Timóteo, que andava com o apóstolo Paulo, ainda que Timóteo fosse circuncidado. Mas Paulo assim havia sido acusado. E agora Paulo está nos mostrando que essa barreira, ainda que fosse algo físico, ela foi quebrada por Cristo Jesus. Não havia mais barreira entre judeus e gentios, não havia mais barreira entre pecadores e Deus. Esta barreira foi quebrada por Cristo Jesus. Paulo descreve então a missão de Jesus Cristo trazer paz ao mundo por meio do seu sangue. Jesus reconciliou judeus e gentios, pecadores, à sua igreja, transformando ambos pecadores em um só povo, povo de Deus. É por isso que uma das discussões teológicas dos nossos dias, do século 21, é saber se os judeus são povo de Deus, se Deus tem propósito para os judeus, ou se a igreja é o Israel de Deus. Essa é uma das discussões, e essas discussões
ainda vão se arrastar por muitos e muitos anos. Nós só precisamos entender que todos nós que aceitamos a Cristo Jesus como seu Senhor e o nosso Salvador, somos povo de Deus, ponto. É só isso que nós precisamos entender. Por isso Paulo está nos mostrando que nós fomos reconciliados com Deus. Paulo está usando aqui essas palavras para nos mostrar que o conflito espiritual acabou. Ele está descrevendo que o relacionamento entre o homem e Deus foi restaurado. E a iniciativa disso é a do próprio Deus. Em Cristo, Deus não somente estava reconciliando o mundo consigo, mas também enviando pregadores, missionários ao mundo para restaurar, resgatar a sua igreja. Em Cristo, nós que estávamos longe, agora nos fazemos filhos de Deus, ou Ele nos fez seus filhos, co-herdeiros, nos tornamos co-herdeiros. Pelo sangue de Jesus, nós experimentamos a paz que só Cristo pode nos dar. Por isso, ambos os povos, Deus fez um só povo. Derrubou a parede da separação. Por meio do corpo de Jesus Cristo, acabou a inimizade entre o homem e Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. E ainda ele usa aqui o termo, a lei dos mandamentos, contido em ordenança. O Senhor Jesus Cristo, ele não é o sentido de que ele aboliu a lei moral ou lei espiritual, não é isto, tá? Nós não estamos dizendo isso. Eu estou citando aqui versículo 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. O que o texto bíblico está aqui dizendo, o que o texto bíblico está nos mostrando é olhando para o cerimonial. O cerimonial foi abolido. É isso que Paulo está aqui nos mostrando, para que nós nos tornássemos um só povo. Por que o texto bíblico está falando isso? Por que Paulo está falando isso? Porque os gentios, se eles não poderiam entrar no templo, eles também não poderiam prestar sacrifício, então os pecados deles não tinham como ser perdoados. Uma vez que eles não poderiam prestar sacrifícios, porque eles eram gentios. Então, nada que os gentios fizessem alcançaria a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, os perdões do Senhor, nada. Aquilo que é o cerimonial que está lá no Velho Testamento, os gentios não alcançavam. E Paulo então está nos mostrando que em Cristo, Deus nos torna um só povo, um só irmão. Por isso que depois Paulo vai nos falar, há uma só fé, há um só batismo, há uma só ligação. Nós nos tornaremos um só povo. E o apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai explicar um pouco mais sobre isso aí. Nós voltaremos ainda nesse tema da reconciliação. Interessante, eu fiz aqui alguns destaques daquilo que Paulo vai nos mostrando aqui no texto. Cristo nos aproximou de Deus. Ele derrubou todo o muro da separação. Criou um novo homem, transformação. Cristo se tornou a nossa paz.
porque uma vez que haviam guerras, ainda que fossem espirituais e talvez sociais, entre os povos, na época de Jesus Cristo, ele nos torna um só. Cristo aboliu a inimizade entre o homem e Deus, ele reconciliou o homem com Deus e reconciliou os povos, e Cristo nos deu novo acesso ao Pai. Cristo reconcilia o homem com Deus, reconcilia povos e nações. E é isso que nós precisamos entender. E olha que nós estamos tantos e tantos séculos distantes dessas verdades. E muitas das vezes nós ainda continuamos separados um do outro. Continuamos separados por laços sociais. Continuamos separados por valores étnicos, por valores morais até. Achando que somos melhor do que o outro, porque o outro faz aquilo, porque o outro faz aquilo outro. Continuamos separados por valores familiares e tantas outras coisas aqui que nós poderíamos enumerar. Esquecendo que aquele que está lá no menor lugarejo do mundo, do planeta, ele tem a mente de Cristo, assim como nós temos aqui. Então não importa, o que nós precisamos é entender que um dia, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor, creram em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida, crerem que Jesus Cristo ressuscitou, nos dando assim a esperança de uma vida eterna, que um dia nós estaremos juntos, adorando a Deus, celebrando ao Senhor. Não importando se fomos mais ou menos, se fomos melhores ou não, se trabalhamos menos ou não, não importa. O que importa para Deus é o nosso coração. Tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Cristo não aboliu ações que os judeus deveriam ter diante do Senhor, mas apenas práticas cerimoniais, que ainda divide a igreja dos nossos dias. Quando alguns acham que a verdadeira igreja é a igreja que faz isso, o outro diz que a verdadeira igreja é a igreja que faz aquilo, o outro, a verdadeira igreja é a igreja que está desse jeito. Nós esquecemos que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus, assim como todos os demais. E é por isso que muitas das vezes nós afastamos as pessoas, ou nos afastamos das pessoas porque achamos que somos melhores, esquecendo que somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus, como muitos outros que estão à nossa volta. É por isso que o mundo de hoje ele se perde em seus valores, em práticas religiosas, porque ele não entende que o propósito de Deus para a sua vida é vê-lo com o coração contrito, na sua presença, adorando a Ele. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Cristo não aboliu a vontade moral de Deus, mas removeu o sistema de ordenanças que funcionava como barreira entre judeus e gentios, cumpriu plenamente a lei em sua própria pessoa. Eu quero te dizer, só para concluir aqui, que alguns valores religiosos que o mundo de hoje está vivendo está totalmente equivocado quanto aos propósitos de Deus.
porque Deus quer um coração contrito na sua presença, o adorando. Por isso, nós agora pertencemos à família de Deus. Dos versículos 19 ao 22, o texto bíblico então diz o seguinte: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E a pergunta agora é: em que Deus nos transformou? Nós lembramos de um texto do apóstolo Pedro que diz que nós somos povo eleito por Deus, geração santa, sacerdócio real. Versículo 19, Paulo nos diz que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Israel era chamada a nação escolhida por Deus, mas, conforme os relatos bíblicos, a maioria rejeitou o Messias. O pecado dividiu a humanidade, mas Cristo fez dela uma nova nação. Cristo trouxe algo novo. Houve, a partir de Cristo, um novo povo. Antes de Jesus, era a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Mas os israelitas não entenderam que eles eram aqueles a quem o mundo iria ver a glória de Deus. Ou por meio deles, do povo de Israel, o mundo veria a glória de Deus. Por isso Jesus Cristo nasceu da nação de Israel. O Messias veio da nação de Israel. Ainda assim, o povo não conseguia compreender. O Evangelho de João deixa muito claro tudo isso aí. Mas, em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova nacionalidade. Formamos uma nação santa. Por meio de Cristo Jesus, nos tornamos uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é a igreja. Não importa se somos estrangeiros ou imigrantes, mas somos um só povo, concidadãos dos santos. E aqui eu quero começar a te mostrar algumas verdades. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos conectar aqui com o início do nosso texto. Paulo, ele inicia falando, olha, lembra de quem vocês eram, antes de vocês encontrarem Cristo Jesus na caminhada de vocês. Agora, em Cristo, vocês se tornaram uma nação santa. Paulo vai nos falar no versículo 22. Nele também vocês estão sendo edificados. O que Paulo está nos mostrando é que nós não somos melhores do que ninguém. Nós apenas aceitamos a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. Paulo vai nos dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados. Se nós já tivéssemos alcançado isso, aí nós vamos encontrar lá no capítulo 3, a plena estatura do varão perfeito. Olha, a gente não precisava nem estar mais aqui. Estaria todo mundo no céu. E Rafanelli seria o primeiro. Todo mundo estaria no céu. O problema é esse, é porque nós achamos que o outro é pior, ou o outro é melhor.
Ah, não, ele não vai, ele não serve, ele não é isso. Porque nós não conseguimos crer naquilo que Deus pode fazer, na maneira como Deus está agindo, na maneira como Deus está transformando. É por isso que ele está dizendo que nós estamos sendo aperfeiçoados. É claro que eu preciso permitir que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu preciso permitir que o meu coração seja transformado para a honra e glória dele. Não é minha própria. Eu preciso permitir ser quebrado a cada dia, para que eu possa cada vez mais me tornar semelhante a Cristo. Não é que nós tenhamos que tolerar o pecado de ninguém, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está nos exortando a uma vida de santidade, sim, mas eu não posso negligenciar a obra do Senhor na vida da igreja. A expressão nação santa não quer dizer que todo mundo aqui já é santo, não. É porque nós fomos aqueles que Deus nos escolheu para transformar as nossas vidas. É isso que nós precisamos glorificar a Deus. Aleluia! Eu fui escolhido por Deus para ser transformado. A gente lembra quando nós somos... a gente se apresenta lá para o quartel, né? A gente faz aquela convocação obrigatória, né? Aí você vai lá, tem que se apresentar no quartel, e aí lá você está lá com milhares de conscritos, conforme é o termo, quando a gente tem que prestar o serviço militar obrigatório, e aí você então é obrigado a se inscrever, né? A fazer a sua inscrição, e aí você chega lá, naquele dia, e o militar oficial, ele, depois de você passar por uma série de exames, não sei quantos passaram pelo serviço militar obrigatório aqui, e aí você passa por uma série de exames médicos, e aí então o oficial vai lá e começa a ler o nome daqueles que vão ser escolhidos para prestar o serviço militar, e aqueles que vão recebendo lá a dispensa do serviço militar. Na minha época, alguns queriam ser escolhidos, porque era o sonho de ser militar. Outros já pediam para que fosse dado baixa, né, para que ele fosse rejeitado. Mas a grande maioria queria prestar o serviço militar obrigatório. Hoje, recebemos o chamado de Deus, temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, o Espírito Santo nos mostra que somos pecadores, ouvimos o Evangelho da salvação, mas nós não queremos fazer parte do exército de Deus. Quantos são aqueles que rejeitam fazer parte do exército de Deus? Ainda outros que, mesmo sendo convocado, que tem que prestar o serviço militar, no meio da caminhada pede baixa. Muitos pedem baixa. Não querem mais continuar fazendo parte do exército de Deus. Se a gente soubesse quanto vale nós pedirmos engajamento, nos tornarmos soldados e fazer aquela provinha para evoluir no nosso posto, olha, é por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão que nós somos embaixadores, somos soldados do exército de Deus. Como é maravilhoso fazer parte
do povo de Deus, do exército de Deus. Israel era a nação santa escolhida por Deus, mas muitos rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor Jesus. Fazemos parte da família de Deus. Pela fé, entramos para a família de Deus e Deus nos tornou-se nosso Pai. E essa família está no céu e também na terra. Os cristãos vivos na terra e os cristãos que morreram em Cristo Jesus fazem parte do exército de Deus nos céus. Isso não importando a nacionalidade, não importando a nossa naturalidade. Você é povo de quem? E aí muitas das vezes eu falo, meu povo não é daqui não. Eu não sou daqui da cidade e a pessoa já olha assim meio que enviesado, né? Ah, você não tem parente aqui? Não, não tem parente aqui não. Você veio parar aqui de que jeito? Aí eu tenho que explicar. E a gente sabe que é uma maneira de te olhar diferente, porque você não é natural dali. Mas nós somos separados por Deus, para a sua honra, para o seu louvor, para a sua glória. Por isso não deve haver no meio do povo de Deus barreira racial, cultural, linguística, nem econômica. Nós não somos diferentes diante dos olhos de Deus. Somos um só em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo Espírito. Nós temos a mente de Cristo. Fomos salvos pelo sangue de Jesus. Em Cristo Jesus temos o mesmo Pai. Somos herdeiros da mesma herança. E ainda para finalizar, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos, preste atenção no que eu vou te falar, santuário de Deus. É por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, Pedro e Paulo vai usar quase que as mesmas expressões. Somos propriedade exclusiva de Deus. Essa é uma das maiores verdades que nós encontramos na Bíblia. Somos moradas de Deus, templo do Espírito Santo. Fomos edificados sobre o mesmo fundamento. O evangelho que era pregado pelos apóstolos e profetas. No livro de Êxodo, nós vamos lembrar que Deus separou um povo, deu um tabernáculo a este povo e se revelava ao povo por meio deste tabernáculo. João nos diz que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Então, enquanto Cristo estava aqui, o tabernáculo do Velho Testamento agora se faz presente na vida de Jesus. Jesus Cristo sobe aos céus e ele declara que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Ele estaria em nós e no meio de nós, agindo no nosso meio, no meio do povo de Deus. Deus habita no coração de todo aquele que crer em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. A igreja, da mesma forma, ela experimenta a presença de Deus no seu meio e em nós. Nele todo edifício bem ajustado cresce, ao propósito aqui, para ser santuário dedicado ao Senhor. Pensa nisso. Pensa nisso. Antes você estava morto em seus delitos e pecados. Cristo te deu vida. Deus te deu vida por meio de Cristo Jesus, para tornar você
santuário de Deus. Pensa sobre isso. Santuário para ser dedicado ao Senhor. Nele também vocês são edificados, junto com os outros, gentios e judeus, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Propósito de Deus, revelado por Cristo, na ação do Espírito Santo em suas vidas. E aí eu quero, só para fechar aqui esse capítulo, eu sei que nosso horário está avançado, mas eu quero só te dizer o seguinte: sonda no teu coração, por que tanto ódio no coração de muitas pessoas? Por que tanta amargura? Recente foi dada aqui uma aula, eu creio que foi domingo passado, sobre perdão. Eu mencionei a dificuldade que muitos têm em entender o perdão na cruz, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando os nossos pecados são perdoados, e se nós entendermos que Cristo ali na cruz, Ele olha para a humanidade e não carrega nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, mas olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Cristo não carregou nenhuma mágoa, nenhum rancor. E todos aqueles que confessam os seus pecados têm os seus pecados perdoados. 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Cristo restaurou a nossa vida, apagou os nossos pecados quando nós o confessamos. E por que carregamos tanto peso no coração, tanta mágoa, tanta tristeza? É claro que tem algumas pessoas que, por mais pecadoras que elas sejam, a gente só tem que continuar. Não tem que carregar nada não, deixa aquela pessoa com Deus. Se for propósito de Deus sobre aquela vida, Deus vai tratar aquele coração. Mas se não for propósito de Deus, vamos seguir em frente, porque Deus vai ou tratar, restaurar, enfim, Deus vai operar, mas eu não posso, porque Cristo me purificou, me tornou um só povo, e às vezes esse peso está entre a igreja. Irmãos, eu estou falando isso porque é a oportunidade de nós tratarmos princípios e doutrinas bíblicas. É isso que Paulo está aqui nos mostrando, ainda que a intenção do apóstolo Paulo não é esta, nos versículos 21 e 22, mas ele está nos falando que nós somos família de Deus, nós somos nação santa para a honra e glória do Senhor, nós somos família de Deus, nós somos santuário de Deus. A igreja é um lugar onde as antigas divisões são vencidas pela obra de Cristo. Paulo olha para o exemplo de uma grande cidade com cidadãos dos céus. Ele diz que já não somos estrangeiros. Efésios era uma grande cidade. Somos cidadãos do reino de Deus, membros da família de Deus, povo escolhido por Deus. O Evangelho não apenas muda o nosso destino, a nossa história, mas muda a nossa vida presente. O Evangelho que não transforma, apenas é religião. Pensa sobre isso. O Evangelho pode ser até pregado, mas se não estiver transformando, isso é apenas religiosidade. Já não somos mais estrangeiros diante de Deus, nem estranhos entre nós. Somos uma única família, edificada em Cristo Jesus, habitada pelo Espírito Santo, para manifestar a glória de Deus ao mundo. E eu quero concluir deixando aqui uma frase aqui para você. Em Efésios capítulo 2,
o apóstolo responde ao maior problema da humanidade, a separação entre o homem e Deus. Estávamos separados de Deus por causa do pecado e separados uns dos outros pelas barreiras sociais. E eu já descrevi aqui algumas dessas barreiras, sejam étnicas, culturais e espirituais. Em Cristo, Deus nos reconciliou para consigo, para nos transformar em um único povo, povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Paulo nos mostra que o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior e talvez a gente não tenha ainda compreendido. Por meio da morte de Cristo, Deus reconciliou o homem consigo mesmo, ainda que éramos pecadores, mas nos tornou um único povo para a sua glória. Amém? Nós vamos orar, depois eu vou prosseguir com a ministração da ceia, mas eu gostaria de orar. A minha intenção nesta noite é nós entendermos que Efésios capítulo 2 tem uma única intenção, é nos mostrar qual é o propósito de Deus sobre a sua igreja. Quem nós éramos, o que Ele fez e qual é o propósito de tudo isso. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. Você pode permitir que Deus seja o Senhor da sua vida, apenas entregar o seu coração nas mãos dEle e deixar Ele trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração. Eu aprendi há alguns anos, e meu pai também falava muito isso para mim, minha mãe: não olhe para os outros, olhe para a sua própria vida. Muitas das vezes a gente tinha mania de falar para os nossos pais: ah, fulano faz assim, cicrano faz assim. Não olhe para a vida dos outros, olhe para a sua própria vida. Não viva a sua vida espelhada na vida dos outros ou do que os outros estão fazendo por você ou contra você, mas viva a sua vida de acordo com aquilo que é propósito de Deus para a sua própria vida. Amém? Pai amado, eu quero mais uma vez, Senhor, estar agradecendo por esta noite. Eu quero agradecer, Senhor, porque sabemos que os teus propósitos, ó Pai, se cumprem sobre as nossas vidas quando nós permitimos, ó Pai, que tu seja o Senhor das nossas vidas. Pai amado, manifesta, Senhor Deus, neste lugar a tua graça, o teu poder. Toma cada um que aqui se encontra em tuas mãos, ó Pai. Desperta cada coração, ó Pai. Que o poder da tua palavra, o poder do teu Santo Espírito esteja sobre este lugar, falando em cada coração, em cada vida que aqui se encontra. Que haja um despertamento espiritual, ó Pai, para que nós possamos olhar para a tua cruz, olhar para os teus propósitos, para o teu desígnio, ó Pai. Para que, ó Pai, sobre nós manifeste, Senhor, a tua glória. Para que sobre nós manifeste, Senhor Deus, o teu Santo Espírito. Pai amado, que haja, Senhor, nesta igreja, vidas transformadas pelo poder do teu Santo Espírito. Nós queremos ser, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos. Nós queremos ser, ó Pai, moldados por ti. Assim, ó Pai, como tu levaste, Senhor Deus, o profeta Jeremias para olhar para um vale de ossos secos e mostrar para Jeremias que tu tem poder para transformar, dar vidas a ossos secos. Da mesma forma, tu tem poder para transformar esta igreja, para trazer sobre esta igreja um avivamento espiritual, para fazer que o coração dos teus servos arda, ó Pai. Sejam avivados para experimentar
algo diferente, viver uma vida que glorifique a Ti, ó Pai. Eu creio, Senhor, que Tu tem poder para mudar a história desta igreja. Tu tem poder, ó Pai, para mudar a história desta nação, que cria valores, que criam perspectivas, que não louvam, não adoram, não glorifiquem a Ti, Senhor. Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, este povo seja transformado e eles venham glorificar a Ti como seu Senhor, como seu Salvador, em nome de Jesus. Amém.